E aí galera, Dabi na voz. Muito obrigado pelo enorme apoio que vocês me deram nos últimos vídeos, e também por baterem o dobro da meta da parte anterior. E a pedido de vocês, hoje eu estou trazendo o recap da parte 4 do Prota que reencarnou no corpo do vilão, e conquistou o harém que era do herói. O card da playlist dessa obra vai estar passando na tela. Lembrando, se vocês gostarem do vídeo e quiserem a continuação, deixa o like, inscreva-se no canal e compartilhem esse vídeo com seus amigos. E também comentem para dar mais engajamento. E se esse vídeo bater 3.000 likes, eu faço a parte 5 dessa obra. Na parte anterior, enquanto o Prota e a princesa fugiam do assassino, eles foram enviados para o passado no meio de uma guerra. Ao mesmo tempo, na mansão do labirinto, o antepassado do Prota ficou confuso com o fato do aparelho de detecção de linhagem ter encontrado um novo sinal, mas deixando isso de lado, ele voltou a escrever no seu diário quão bonita era a Vitória adormecida. É claro, a princesa sabia o que ele escrevia no seu diário. E para provar que toda princesa que tem a linhagem angelical é sádica, ela mandou ele ler o que acabou de escrever em voz alta. E envergonhado, ele mudou de assunto, e disse que acha que o aparelho de detecção de linhagem estava quebrado, já que ele tinha detectado outra pessoa com a linhagem da família real na Rua Loki, e como a Santa Eminência ainda não tinha retornado. Se o aparelho não estiver quebrado, então esse ponto vermelho está indicando uma criança bastarda. E como a princesa Vitória não queria envolver essa criança inocente na guerra dela com seu irmão, a princesa pediu seu mestre para trazer ela para a mansão labirinto. Ela sabe que o preço dessa ação fará seu exército ter que enfrentar seu irmão Wade mais cedo, e isso colocará ela em perigo, já que eles ainda não estão preparados. Mas como Wade tinha o mesmo aparelho de detecção de linhagem, ela não podia deixar aquela criança cair nas mãos dele. Na Rua Loki, nós vemos o Prota preocupado. Os recursos daquela casa só serviam para realizar um tratamento simples, mas a febre da Noelle não era normal. Os elementos mágicos em seu corpo estão fazendo a circulação sanguínea dela fluir mais rápido, e isso é um sinal que a linhagem dela está evoluindo. E ele também estava com um pouco de ciúme dela, uma garota de 10 anos com uma linhagem de prata. Enquanto isso, ele tem que passar por vários problemas para melhorar sua linhagem de bronze. Ele tem que passar por uma avaliação combinada de vários indicadores para assim poder despertar sua linhagem. E o mais importante nessa avaliação era o espírito da família Scar. O sistema sugeriu que ele melhorasse o espírito da sua família para descobrir novas possibilidades em sua linhagem. E essa avaliação terminaria em 73 horas. E como ele ainda tinha um bom tempo, ele tirou um cochilo para recuperar as energias. Mas diferente das outras vezes, ele teve um sonho estranho, aonde ele se encontrava em um lugar bizarro, e na sua frente tinha um esqueleto gigante. E para aumentar ainda mais sua surpresa, o esqueleto do nada perguntou como os mortos podiam transmitir seus poderes. E vendo ele sem entender o que estava acontecendo, o esqueleto disse que ele não precisa responder sua pergunta imediatamente. Ele pode pensar por enquanto, mas da próxima vez, ele tem que trazer a resposta correta. E quando o demônio terminou de dizer isso, o Prota acordou assustado. Ao mesmo tempo, a janela do sistema apareceu na sua frente, e nela mostrava que a primeira interação foi completa. O progresso de despertar de linhagem dele aumentou para 80%. Ele fez uma promessa com o rei para trazer de volta a realidade. E como um bônus para passar na avaliação, o esqueleto deu uma habilidade aonde os atributos de força do Roel seriam melhorados. E ele teria imortalidade temporária, persistente por 30 segundos. Ele só poderá usar 3 vezes por dia. E o progresso do despertar só aumentaria quando ele respondesse a pergunta do esqueleto. Depois, quando a Noelle acordou, Roel perguntou se ela se sentia melhor, e ela respondeu que não. Ela nunca tinha sentido esses sentimentos de ficar doente antes, e como ele estava sendo tão carinhoso, ela ficou confusa, e respondendo sua dúvida, ele disse que não odeia ela, ele só tem medo dela, mas ela agora parece inofensiva, e ficando feliz com sua resposta, ela falou que ele deve deixar ela para trás depois do nascer do sol, apenas a ancestral dela seria capaz de ajudar ela com seu avanço, então por causa do seu estado, ele não conseguirá voltar para o presente se ele ficar cuidando dela. É claro, Roel recusou o plano dela sem pensar 2 vezes. Ele não podia deixar uma das heroínas morrer. E como ela continuava insistindo para ele abandonar ela, o Prota usou 800 pontos de afeição para comprar um incenso para fazer ela dormir. E enquanto via ela dormindo, ele explica que na história original, esse atentado de assassinato não ocorreu, e Noelle nunca tinha ficado contra a parede antes. Ao mudar o destino da Alicia, muitas coisas foram afetadas. Ele se sente feliz por evitar sua morte na mão da sua irmãzinha. Mas ele não esperava que a Noelle fosse fatalmente ameaçada por causa das suas ações. Mesmo ele envolvendo ela nisso, ela ainda se importa com ele, então não tem como ele abandonar ela para sobreviver. Ele vai bolar um plano para tirar os dois dessa situação. Suas chances aumentaram após ganhar a habilidade da promessa do Rei Grandar. Mas essa técnica não deve ser livre de risco. Uma habilidade poderosa significa que ele encontrará sérios perigos. E o perigo mais próximo que ele consegue pensar só pode ser o assassino Peter, já que ele estava no pico do nível de origem 4, 2 níveis acima do seu.
Então ele sabe que a luta não será nada fácil. Mas como o preço de usar habilidades transcendentes é alto, os hereges não duram em batalhas longas, e pelo que ele viu quando lutou contra o Peter, sua habilidade é basicamente convocar monstros nojentos dos desenhos, e por causa disso, ele chegou na conclusão que o Peter talvez seja fraco no mano a mano. Então a promessa do Rei Grandar é sua carta na manga. Se ele usar essa carta na manga junto com a espada das 12 asas, sua chance de sobrevivência aumenta. Enquanto isso, o indivíduo em questão estava puto por ter sido ferido por soldados de nível 5, e querendo terminar sua missão logo, ele convocou a Madame Fantasma junto com o Cão Demoníaco para rastrear os pirralhos, e em pouco tempo o Cão Demoníaco encontrou o lugar aonde eles estavam. Mas o Peter percebeu que tinha algo estranho. Por algum motivo a porta estava aberta. Então só por precaução ele mandou o cachorro dar uma olhada dentro da casa, e devido à cautela do assassino, o plano do Prota deu errado. Ele tinha usado o lençol das sombras para ficar invisível, mas o Cão Demoníaco farejou seu cheiro e o atacou. E devido ao seu rápido pensamento, ele usou sua grande velocidade junto da espada das 12 asas, e conseguiu cortar o demônio ao meio e em seguida a Madame. E para a infelicidade dele, antes de conseguir usar a invisibilidade, o Peter atacou ele usando sua técnica maligna. Mas graças à sua habilidade intocável, o Prota conseguiu defender o ataque. E aproveitou a destruição para se esconder usando a invisibilidade do manto. Naturalmente o Peter ficou confuso com o desaparecimento dele, e também com o fato daquela espada estar na posse do pirralho. Um pouco longe do Peter, nós vemos o Roel aliviado por ter conseguido desbloquear a técnica intocável que vem junto da espada. O motivo dele ter escapado era que ele não ganharia uma luta se enfrentasse cara a cara alguém 2 níveis acima do seu. Ao mesmo tempo o sistema explica que a espada das 12 asas tem energia cristalizada por um despertador de linhagem da primeira geração com o atributo de compaixão, e a passagem do tempo e seu novo usuário deu a ela uma nova habilidade. 3 vezes por dia, Roel pode se teletransportar para qualquer lugar em seu campo de visão, e cada vez consumir 10% da sua mana. Normalmente sua habilidade seria inútil nessa névoa, e por saber disso, ele preparou um lugar para fugir. E nesse lugar ele colocou uma lanterna comprada no sistema. O pequeno vilão sabia que essa era a melhor hora para eliminar o Peter, então sem perder tempo, ele usou a neblina junto da lanterna para se teletransportar atrás do seu adversário, e sem dar tempo para ele reagir, o Prota enfiou sua espada no coração dele, mas para sua surpresa, ele não morreu com seu golpe. E debochando do pequeno vilão, o Peter disse que o Roel subestimou um transcendente do nível 4 da origem. A lâmina das 12 asas não perfurou seu coração, já que seu coração tinha se tornado um desenho, então seria impossível para ele ser morto por um pirralho. E terminando de dizer isso, ele convocou o retrato da proteção da Mãe Sorridente, e mandou atacar o garoto. Mas mesmo vendo esse espírito poderoso indo em sua direção, o Prota não ficou preocupado, já que ele tinha uma carta na manga, assim ativando sua habilidade da promessa do Rei Grandar. Os 30 segundos da contagem regressiva começou, e suas feridas se regeneraram. E ao ver o pirralho usando a imortalidade de alguma existência aterrorizante, o Peter ficou chocado. E aproveitando isso, o Prota carregou sua magia na espada e cortou o Peter ao meio. E por causa do atributo da compaixão na lâmina seu corpo foi transformado em cinzas. E após usar essa habilidade incrível, o pequeno vilão começou a sentir os efeitos colaterais. E enquanto ele pensava em voltar para Noelle, o príncipe Wade apareceu atrás dele. E assustado ele atacou sem pensar 2 vezes, mas seu ataque foi parado com um único dedo do príncipe. E mesmo sabendo que isso era algo possível, já que Wade está em um nível muito acima do Peter, Roel ficou surpreso com essa demonstração de poder, e interrompendo seus pensamentos, o príncipe elogiou ele por ter derrotado um cara do nível 4 de origem mesmo sendo uma criança, mas logo em seguida ele mostrou suspeita, com o fato de um garoto da nobreza ter ativado a adaga santa, e nisso o pequeno vilão explica que o objetivo da guerra civil do Wade é se tornar o único sucessor da família real, então seria impossível ficar do lado dele, e pedir ele para ajudar a Noelle com seu avanço. Por causa disso ele tem que achar um jeito para fugir e salvar a Noelle. E enquanto tentava pensar em um plano, do nada seus olhos começaram a doer, e memórias estranhas inundaram sua mente. E essas lembranças eram flashback do Wade e sua mãe a princesa Mary. Ela era uma mulher muito gentil, e uma excelente mãe. Ela sempre ensinou para seus filhos que não importa quem seja, todas as pessoas são iguais. Mas a felicidade do Wade não durou muito. Um certo dia aconteceu um incidente, e sua mãe teve que usar sua magia para salvar a vida de uma garota. Mas por causa do atributo de origem da sua magia, a vida da princesa Mary mudou drasticamente. Seu título mudou de princesa do reino para pagã. O motivo disso era que o atributo de origem dela não pertencia aos 3 grandes atributos. Então para tirar sua mãe daquele buraco, o príncipe Wade se esforçou para ascender ao trono, e acabar com o preconceito, mas para destruir sua esperança. Um certo dia ele recebeu a notícia que sua mãe tinha morrido devido a uma doença. Ele sabia que se ela não fosse considerada uma pagã, ela poderia ter sido curada. Naquele fatídico dia,
Enquanto chorava no túmulo dela, ele jurou que destruiria o reino do seu pai, e depois o reconstruiria do jeito certo. E com o fim do flashback, o olho do prota parou de doer, e ele percebeu que aquelas eram as memórias do Wade. E diferente da história que ele aprendeu nos livros, ele descobriu que o príncipe Wade era um pagão. Ele tinha desistido do seu atributo da compaixão em troca de um atributo maligno. Como o pequeno vilão não tinha energia sobrando, o Wade decidiu ir capturar a Vitória, e deixou seu braço direito de olho no garoto. Ao mesmo tempo, a janela do sistema mostrou o status do braço direito do príncipe para o prota, e ao ver seu nome, ele ficou chocado, já que dizia que o feudeiro Eric era também o Brian Eric do futuro. Enquanto o príncipe procurava por sua irmã a princesa Vitória, ele acabou encontrando a Noelle no lugar dela, e vendo sua aparência, ele ficou confuso, já que a Noelle parecia com sua irmã quando ela era pequena. E antes de sair da sua nostalgia, o chefe da família Scott apareceu do nada, e levou a garota embora diante dos seus olhos. Ao mesmo tempo, o exército da princesa Vitória atacou o exército do príncipe Wade, e vendo seus aliados, o prota ficou aliviado. Inicialmente ele pensou que seria salvo, mas ao ver a Vitória mandando seus soldados avançarem, ele entrou em desespero, já que ele estava no meio do campo de batalha. E para piorar seu desespero, os soldados dispararam várias flechas que parecia mais um bombardeio. O lado bom do aparecimento deles era que ele tinha certeza que seu ancestral salvou a Noelle. E o lado ruim era que eles ainda não sabiam sobre sua existência. Então, não querendo ficar no meio dessa bagunça, ele tentou sair de fininho. Enquanto isso, do outro lado do campo de batalha, a Noelle acordou, e ficou chocada ao ver a princesa Vitória na sua frente ajudando com seu avanço de linhagem. Mas em seguida ela entrou em desespero, e revelou para sua ancestral que seu nome é Noelle Atif, uma parente distante dela, e pediu para Vitória salvar seu amigo que ainda estava no campo de batalha. Ela até revelou o nome completo do Roel, e por causa do sobrenome Ascart, tanto a princesa quanto o bigodinho ficaram surpresos, já que a família Ascart não tinha nenhuma criança que se chamava Roel, e como eles não estavam acreditando nela, ela jurou pelo seu próprio sangue que não estava mentindo. Por causa do seu juramento, o bigodinho decidiu ver se o garoto Roel era da sua família mesmo. Ele sabe que seria perigoso aparecer no meio do campo de batalha, mas ele tinha que arriscar. O número dos membros da família Ascart era muito pouco, então mesmo que seja um parente distante, ele não podia o abandonar. Ele está confiante que seria capaz de escapar com o garoto antes que o príncipe consiga notar sua presença. Ele usará a neblina para facilitar seu plano, mas antes de se teletransportar, o príncipe Wade apareceu no meio do campo de batalha, e mandou seu subordinado capturar o prota. Enquanto isso, o indivíduo em questão estava usando golpes baixos para derrotar seus adversários, e debochando do fato das armaduras daquela época deixar uma área tão importante desprotegida. Ao ver um soldado do exército da princesa Vitória, o Roel mostrou sua espada das 12 asas, que é um tesouro da família real, e disse que foi o rei que deu para ele, e pediu para eles o escoltar até a Vitória. Ao ouvir isso, eles mudaram seus planos e se prepararam para recuar com o garoto, mas para a infelicidade do prota, o Duque Eric usou sua névoa sangrenta e cortou a cabeça dos soldados, e antes de entrar em contato com essa névoa, o Roel usou sua joia protetora, que era capaz de evitar ataques severos de um alto nível transcendente, para criar uma barreira ao seu redor. E graças a essa joia, ele conseguiu sobreviver. E vendo esse brinquedinho estranho do pequeno vilão, o Duque Eric decidiu levar o garoto até o príncipe mesmo que ele tenha que arrancar um braço dele. É claro, Roel sabia que estava em uma situação desesperadora. Ele só podia usar sua habilidade de teletransporte mais uma vez, mas com a força do seu adversário, fugir por 50 metros não vai ser de grande ajuda. Então sua única solução era aguentar o máximo possível até encontrar um jeito de fugir. E percebendo que o garoto não seguiria ele em silêncio, o Duque Eric apareceu de repente na frente do Roel. E como ele já esperava por isso, ele ativou a maldição do Rei Grandar. Ao mesmo tempo, um esqueleto aterrorizante apareceu atrás dele. E vendo isso, o Duque Eric ficou surpreso com o fato de um pagão estar ao lado da Vitória, já que quem lutava pela liberdade dos pagãos era o príncipe Wade. É claro, o prota sabia que não era bem assim. O príncipe só quer vingar a morte da sua mãe. Isso ficou claro quando ele viu suas memórias. A princesa Mary morreu por uma doença infecciosa, devido à opressão da nobreza. E ainda por cima, ela morreu por ser diferente. Diferenças na sua origem, raça, país, crenças, etc. Independentemente de suas identidades, independente do que eles fizeram, uma vez descobertas como diferentes da multidão, essas crenças dão origem à discriminação sistemática. Este é o verdadeiro alvo da vingança de Wade. Ele queria se livrar de tal discriminação, para criar um mundo onde todos são iguais, e estabilizar um império tão grande como o antigo Império Augustino. Mas apesar desses ideais sublimes, o Roel não queria pensar sobre qual era o caminho certo.
A única coisa que ele queria no momento era sobreviver para voltar pro presente com a Noelle. Então, para poder sobreviver, ele carregou toda sua magia na lâmina da espada. E se teletransportou para trás do Duque Eric quando a contagem da sua habilidade chegou no 2, e colocando toda a sua esperança nesse golpe, ele atacou o Duque Eric. Mas nós só vamos ver o resultado da batalha na parte 5, porque foi assim que acabou o capítulo 19 do Manhwa. Rapaziada, se vocês querem a continuação da jornada do prota que reencarnou como vilão, e conquistou o harém que era do herói, deixa o like, e por favor inscreva-se no canal, para me ajudar a crescer o canal ainda mais. Muito obrigado mesmo pelo grande apoio de todos vocês. Graças a Deus e também a vocês, eu consegui chegar aos 74 mil inscritos, e como eu sei que vocês são fera, eu acredito que nossa guilda de apreciadores de obras de alta qualidade vai chegar aos 100 mil inscritos ainda nesse ano.